Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética, e obrigado por você já estar aqui comigo. Tenho certeza que hoje vai ser mais uma palavra poderosa para você, para toda a sua casa, toda a sua família, ser abençoado. Como em todas as reuniões, temos falado aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Então, não vai se esquecendo, deixando aquele seu like, se inscrever no canal GDA Guerreiros Aliança, curtindo, comentando e compartilhando essa live, para que mais pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Se você pode continuar nos abençoando, aqui do ladinho da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição, e na descrição do vídeo para você fazer o Pix. Nos abençoe, porque todas as vezes que você sela a palavra de Deus, você atrai sobre a tua vida aquilo que foi liberado. E hoje a palavra está lá em Jeremias 25, do 1 a 11, e o tema de hoje é exílio. Exílio. Amém? A palavra diz assim: no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, essa palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias proclamou-a em toda a terra de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, profetizando: durante 23 anos, a palavra de Yahvé tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvidos. De igual modo o Senhor vos mandou com insistência todos os seus servos, os profetas, contudo, não deste atenção, tampouco inclinaste ouvidos para ouvir. Quando vos alertavam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da malignidade de suas atitudes, e habitareis na terra que Yahvé deu a vós e aos vossos antepassados, desde os tempos da antiguidade para sempre. Não sigais outros deuses para os servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Entretanto, não me deste ouvidos, diz o Senhor, e ainda me provocaste a cólera por meio do vosso procedimento, contribuindo para o vosso próprio mal. Portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos: visto que não deste ouvidos a minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz Yahvé, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, é meu servo, e os trarei sobre essa terra, sobre os seus moradores e sobre todas as nações em ao redor, e eu os destruirei totalmente, fazei que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha, de perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda essa terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que Deus ministrou ao meu espírito para trazer hoje para vocês, sobre exílio. E o que é exílio? Exílio é uma expatriação. É quando você sai da sua pátria sem direito a retorno. Você pode fazer isso pode acontecer se você decidir sair, mas geralmente isso acontece quando alguém vem e te coloca para fora. Israel sofreu muitas vezes isso, mas talvez uma das mais conhecidas dentre elas também foi o cativeiro babilônico, que eles ficaram 70 anos. Israel também ficou cativo no Egito, mas Israel ficou cativo na Babilônia. E qual é a diferença do Egito e para a Babilônia? Do Egito Deus te tira, da Babilônia é você que tem que sair. É você que decide até onde você vai com Deus ou não. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu preciso que esse deserto que está na minha vida acabe. Pois bem, Israel saiu do deserto e acabou cativo na Babilônia. Anos depois, sim, anos depois, mas cativo na Babilônia. E olha como Deus chama Nabucodonosor:
Nabucodonosor era um tirano. Ele chama meu servo. Como Deus pode chamar alguém que era tirano de servo, e aqueles que eram escolhidos, Deus estava permitindo serem presos? Porque aquilo que eu e você nós não assumimos, o inimigo assume no nosso lugar. Então eu preciso me posicionar. E quando eu me posiciono, independente das circunstâncias que eu vivo, Deus vai estar ao meu lado. Então essa história aqui conta que Jeremias foi levantado por Deus justamente nesse período, no final do reinado de 5 reis, e no começo do cativeiro babilônico, para que Jeremias profetizasse sobre aquele povo de Israel. Eu não vou entrar aqui em detalhe sobre como as pessoas trataram Jeremias, porque vai abrir uma precedente para um outro assunto. Vai abrir precedente para honra, para submissão, e aí, enfim, vai. Mas o fato é, imagina alguém levantado por Deus para profetizar contra a própria nação, contra o próprio povo, e o pior, falando que era, por exemplo, o rei Zedequias de Judá, que era para ele se entregar para Nabucodonosor. Quando ele falou isso para Zedequias, Zedequias falou assim: além de você falar contra a nossa própria nação, você defende os babilônicos? E ele falou: não, só estou falando o que Deus me pediu para falar. Eu vou falar para você que é líder. Se você foi levantado por Deus para ser profeta, você tem que decidir: ou você vai ser amigo dos homens, ou você vai ser amigo de Deus. Leia o livro de Jeremias, e você vai entender o que eu estou falando. Todo aquele que é levantado por Deus para ser um profeta, ele tem que tomar uma decisão. Deus falava isso para mim hoje: ou você é amigo dos homens, ou você é meu amigo. Porque ninguém quer que venha o juízo. Ninguém quer passar por isso. Só que Deus não estava punindo aquelas pessoas porque Deus era mau, porque Deus tinha se esquecido deles, não. É porque eles tinham se esquecido de Deus, porque eles adoravam a outros deuses. Só que hoje eu vou levar esse assunto para uma profundidade muito maior, para ver como que hoje está pior do que antigamente. Porque antigamente você adorava uma estátua de barro e Deus se irava. O problema é que hoje ninguém mais se curva para uma estátua de barro. Pode até se curvar, mas que na verdade as pessoas já faziam isso lá atrás, porque elas se curvavam ao seu próprio orgulho, ao seu próprio eu. E isso é idolatria. Essa é a pior idolatria. É quando eu assumo o trono de Deus. Talvez eu fale no meu coração: não, mas eu não estou fazendo isso. Mas as nossas atitudes mostram que muitas vezes queremos assumir o trono de Deus. E os profetas são levantados de tempos em tempos para justamente trazer sobre as pessoas a real importância do relacionamento com o Eterno. Então, como eu já disse em outras ministrações, as pessoas falam: quando você morrer, você vai morar num céu que tem a rua de ouro, que tem a porta de esmeralda, de jaspe, de carmesim. Não é isso? O reino de Deus é cheio de ouro, prata e enfim, vestes. Eu não quero saber se o céu é de prata, se é de ouro, se é de bronze. Quem está com Deus está no céu, independente se você está no deserto, se você está na Babilônia. É difícil ministrar essa palavra sem entrar na questão da honra. Mas eu vou segurar para a gente não abrir essa precedente que vai ampliar muito aquilo que está sendo ministrado. O fato é que o exílio, o deserto, é um tempo para nós amadurecermos, mas o exílio é um tempo de juízo. Eu vou te dizer: enquanto você está no deserto, Deus ainda pode te socorrer. Você está passando pelo deserto?
Não olha como fim, olha como início. É porque Deus pode te socorrer ainda. Você não foi para o exílio. Exílio é lugar de esquecimento, é lugar de solidão. No deserto você vai passar por necessidade, e você vai ver Deus provendo da onde você não imagina que vem. No deserto você passa por fome e sede, e de repente desce comida do céu, brota água da pedra, não é assim? Deserto é isso, da onde você não imagina Deus provê. E por que Deus provê quando você não imagina, enquanto você está no deserto? Para você entender que sempre quem te sustentou foi Ele. Só que talvez enquanto nós tínhamos força suficiente para obtermos as coisas e colocar à nossa mesa, nós não lembrávamos de Deus. E Deus permite o deserto, e glória a Deus por isso, porque isso vai forjar o nosso caráter para verdadeiramente sermos um adorador. Para que verdadeiramente sejamos um adorador. Então não queira sair do deserto, queira aprender no deserto. É a oportunidade incrível que eu e você temos de ver a roupa crescer no corpo. Só que no meio disso vão ter aqueles que vão falar: olha, antes tivéssemos morrido lá atrás do que passar por isso. E Deus está dizendo: não, continua, porque no meio desse caminho eu vou levantar pessoas que vão te ajudar a chegar aonde eu falei para você lá atrás. Aleluia. Então quando Jeremias ele fala isso, ele está dizendo: é porque vocês se curvaram a outros deuses, vocês se esqueceram do relacionamento com Deus, que agora vocês vão ir para a Babilônia. E a Babilônia era um exílio para Israel. Eles não tinham mais chance de voltar à pátria. Era a expatriação. Ou seja, era uma vez Israel e nunca mais. Não tem chance de retorno. Tudo que Satanás quer é que você não consiga ter força para voltar. Hoje mesmo falava com algumas pessoas dizendo: hoje eu vou no culto, e ela não tem força para estar aqui. Por quê? Tudo que Satanás quer é que você não tenha força para estar. Você fala: mas quando eu vou minha vida não muda. Mas isso não é culpa de Deus. Se a tua vida não muda é porque você não se posicionou, e eu também. Tudo que nós nos propusermos a fazer verdadeiramente, aonde nós colocamos um posicionamento real, independente das dificuldades, vamos chegar lá. Fala: vamos chegar lá. Porque é onde você vai encontrar pessoas que estão com dificuldades como você e vai te dar o braço. Mas eu não encontrei nesses lugares. Ei, eu não tenho culpa se em outros lugares você não encontrou a verdade que nós pregamos aqui. Nós temos que tomar um cuidado de nivelar tudo por baixo e falar: olha, tudo, desculpa o termo que eu vou usar aqui, é farinha do mesmo saco. Porque não é. Se você está diante de uma palavra que está sendo ministrada, uma palavra real, uma palavra genuína, e você não sente absolutamente nada, eu não tenho culpa. Se você fechou o teu coração, eu não tenho culpa. Como que você espera sentir algo de Deus se você não se abre para se relacionar? Como eu vou me relacionar com alguém e sentir carinho se eu não me abro para sentir carinho? O culpado é o outro? Não, o culpado sou eu. Se eu me fecho e não dou o abraço, eu vou culpar o outro que o outro não quer me abraçar? Olha a postura que eu estou. Quem que vai querer abraçar uma pessoa assim? Agora, se você se encontra assim, o outro vem te abraçar. Então a sua postura define como você quer ser tratado por Deus. Aleluia. A sua postura define como você quer ser tratado por Deus. A sua postura, eu falo no dia a dia. Como você quer ser tratado por Deus? Então a pior idolatria é a idolatria do meu eu. Do eu no centro.
E aí quando eu vou lá para Lucas 9, 23, Jesus vai dizer assim, Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Porque independente da classe social que você esteja, sempre vai existir o orgulho querendo mandar em você. Ah, mas sabe o que é? É porque... Não. Jesus está colocando todo mundo por igual e dizendo assim: se você quer seguir-me, a primeira coisa que você precisa fazer é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Jesus já sabe que o homem por si só vai querer buscar a idolatria, porque Satanás coloca na mente do homem que ele não precisa de juiz, que ele é o seu próprio juiz. E hoje a palavra ela vai para esse sentido, porque você vai ver que muitas vezes nós não prosperamos. Mais uma vez eu volto, isso tem a ver com a honra também, é o principal ponto. Mas antes de nós entendermos isso sobre honra, eu preciso primeiro entender essa base. Essa é a base do porquê que eu não honro. E se eu não honro, eu não prospero. E por que eu não honro e não prospero? Porque eu preciso edificar a minha base. Qual é a base? Negar a mim mesmo. Negar o meu eu, o meu jeito de ser, os meus conceitos. Negar aquilo que eu acreditava até então. Não, mas eu tenho um conceito formado, eu sou PhD, eu tenho 50 anos de estudo. Jesus está olhando para mim e para você hoje: olha, morre e nasce de novo. Porque tudo que você adquiriu até agora, não, mas eu conheço muito a palavra, eu conheço muitas igrejas, eu conheço muitos pastores. Jesus está falando: não, você está cheio de si, morre e começa de novo, porque hoje eu tenho novo para você. Hoje eu tenho novo para você. Você está aberto para o novo? Você está aberto para começar de novo? Você fala: mas a minha vida não tem jeito. Não, Jesus está falando assim: esquece lá atrás. Hoje, você quer começar de novo comigo? Será que você pode dar esse voto de confiança para você mesmo? De começar hoje? Ah, mas todo dia esse negócio de começar hoje? É, todo dia. Então a primeira coisa, a base para a honra, para a prosperidade é negar a si mesmo. E entender que existe um juiz somente. Não sou eu. Não é o pastor da igreja, não é o profeta, o apóstolo, não é o cara mais importante da cidade, não é o presidente, não. Só existe um juiz. Um juiz. E quando eu entendo que existe um juiz, que eu não estou nessa posição de juiz, eu preciso rever as minhas atitudes agora para com o próximo. Por quê? Porque uma vez os discípulos vão chegar para Jesus e vai dizer assim: olha, Jesus vai falar assim: olha, quando eu tive fome, desse de me comer, né? Quando eu tive frio, me cobrisse. Quando? Jesus está dizendo: quando você fizer isso, algum dos pequeninos está fazendo para mim. Então a tua atitude com o próximo vai revelar, vai mostrar que de fato quem é o juiz da sua vida, se é você mesmo ou se é Deus. E se você não tomar cuidado, você tropeça no juízo, e não toma cuidado, desonra. Tropeça no juízo, desonra. Tropeça no juízo, desonra. E você vai cambaleando. Quando você vê, você está no caminho errado, dentro da igreja, caminhando na igreja. E Deus está chamando a nossa atenção e dizendo assim: olha, eu preciso que você reconfigure a sua vida e comece a andar da forma correta, para que você possa receber aquilo que eu já tenho liberado para você. Deus já tem liberado a bênção para você, já está no mundo espiritual liberado, mas não desce, porque você não acessa, porque essas áreas não estão devidamente alinhadas. Então Jesus falou assim: negue-se a si mesmo. Se você quer andar comigo, você não pode querer ser juiz, não. É engraçado porque Jesus está dentro da casa, comendo com os religiosos, com os discípulos.
De repente vem uma mulher, quebra o vaso de alabastro e joga no pé de Jesus, lava o pé dele. Judas fala assim: ô mestre, olha que desperdício. Com esse dinheiro a gente podia ajudar os pobres, a gente podia ajudar os órfãos, a gente podia ajudar as viúvas. Parece lindo, né? A retórica de Judas. Jesus falou assim: não, Judas, isso você vai ter a vida inteira para fazer, mas esse momento é só agora. Você só tem agora. Engraçado que a vida toda Judas sempre chamou, é difícil aí, ó. Entra na questão da honra. Judas sempre chamou Jesus de mestre, de rabi, mas nunca de Senhor. Porque enquanto eu tenho ele como mestre, como rabi, eu me submeto para o ensino. Mas se eu não tenho ele como Senhor, eu não me submeto à vontade dele. Eu quero que você me ensina, mas eu não submeto à sua vontade. Está entendendo? Os outros chamavam ele de Senhor, mas Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Porque todo aquele que tem Senhor é escravo, e todo aquele que é escravo não tem mais vontade própria. O escravo não levanta a cabeça para falar com o seu Senhor, não fala de igual para igual, não fala mais alto. O escravo se submete o tempo todo para servir. Judas nunca foi capaz de fazer isso. E Jesus o tempo todo, a cada instante que ele andava, ele estava dizendo: você quer andar comigo? Você não pode querer ser juiz, não. Por quê? Porque você vai ver coisas que você não vai entender, não. Como assim? Você vai ver um ladrão que só roubou a vida inteira ser o primeiro a inaugurar o céu. Mas o que será que ele fez de tão importante para merecer o céu? E eu que estou do seu lado aqui, Jesus, larguei tudo, larguei família, batalhei, deitei cabeça no seu peito, fiz o que tudo, não vou ser o primeiro a inaugurar o céu. O senhor prefere ele do que eu? João, lembra aquilo que falei? Quem é juiz? Jesus está andando com Pedro. Pedro vai dizer assim: olha, eu vou morrer, mas e esse aí atrás? Lá no Evangelho de João está falando, Jesus está andando com Pedro, e Pedro vai perguntar sobre João para Jesus. Jesus está dizendo que Pedro vai morrer, e Pedro vai perguntar para Jesus: mas e esse atrás, o que vai acontecer? Jesus olha para Pedro e fala assim: que te importa, Pedro, o que vai acontecer com ele? E se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Pedro, toma conta da sua vida, deixa que dele eu cuido. Eu sou juiz, não é você. Eu sou pastor, só existe um que é o bom pastor. Você está procurando um pastor top? Jesus é, eu não sou. Se você vir aqui atrás de um pastor fera, você perdeu o seu tempo. Agora, se você acha que em outra igreja você vai encontrar o cara, vai lá, porque uma hora ele vai falhar. Eu falho. Só tem um que é o bom pastor, é ele. A palavra em Ezequiel diz isso. Então andar com Jesus é meio loucura, porque você vai ver uma mulher pega em adultério sendo levantada como discípulo. Como? Um fariseu do Sinédrio vai falar assim: eu passo todos os dias orando na sinagoga e não sou levantado para ser discípulo? E essa mulher que está em adultério agora é levantada? Como é isso? Você entende que o reino de Deus não tem lógica? Sim ou não? Aí você vai na igreja hoje, nas igrejas hoje, o que tem? Comércio da fé. Você vai nas igrejas hoje, o que tem? Desfile para ver quem está mais bem vestido. Você vai na igreja hoje, eventos, promoções, para ver se de fato motiva as pessoas que estão mortas a ficarem na igreja. Mortas, porque não querem a palavra. A palavra não é suficiente para elas. Eu preciso trazer pregador de fora, eu preciso trazer músico de fora, eu preciso colocar uma luz diferente para chamar a atenção. Estão mortas, porque acaba a reunião, começa a discussão.
começa a fofoca, começa o apontamento, começa o falatório. Isso toda a igreja tem. Mas aí você que é líder, você tem que cortar. Você tem que estabelecer a disciplina. Sabe qual que foi o problema de Eli? O sacerdote Eli não disciplinou seus filhos, Ofni e Finéias, porque preferiu ficar do lado dos filhos do que ficar do lado de Deus. Disciplina os filhos, porque é preferível os filhos virar a cara para você do que Deus virar a cara para você. E o que aconteceu? Eli caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, porque ficou do lado dos filhos, não ficou do lado de Deus. Meu Deus. Você quer ir para o exílio? Eu não quero. Então aprenda a não ser juiz. Primeira coisa então é negar a si mesmo. Mateus 22, você não precisa abrir não, só segue comigo. Eu vou ter que correr aqui. Mateus 22, 35. E um deles, juiz, olha aí, um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Pô, eu sou juiz, quero ver se ele sabe. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou Jesus: amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua inteligência. É engraçado que todo mundo fala, amará o teu Deus e teu próximo, né? Mas Jesus fala, ama com toda a tua inteligência. Fala inteligência. Por que eu preciso ser inteligente? Porque, abençoado, culto, andar com Deus, você precisa ser inteligente. Por que eu preciso ir para a igreja? Seja inteligente. A força está aí? A inteligência vence a força. Os universitários soprou aqui, você não está vendo aí, ó. Você tem que ser inteligente, porque você sabe que na igreja vai vir os recursos que você precisa para passar pelo que você está passando. Ah, mas eu não fui na igreja e não resolveu minha vida não. Vou repetir mais uma vez, eu não tenho culpa se em outros lugares não fala a verdade como precisa ser dita. Existem lugares sérios? Existe. Mas a grande maioria, tá difícil. Tá. Mas eu não tenho culpa. Você trabalha com o quê? Você que está me assistindo, trabalha com o quê? Você é mecânico? Mexe com o carro? Você levou o seu carro, as pessoas levaram o carro na sua oficina. E chegaram e falaram assim, olha, eu trouxe o carro aqui na oficina, mas eu sei que não vai resolver nada. Porque eu já levei um monte de mecânico e não resolve, é isso? Existem pessoas e pessoas. Existem profissionais e profissionais. Existem homens e homens de Deus. Você entende? Não é porque as pessoas deturparam o evangelho, mudaram os princípios, que os princípios deixaram de existir. Os princípios continuam sendo o mesmo. Os fundamentos continuam sendo o mesmo. É a mesma coisa de dízimo, primícia e oferta. Ah, mas o pastor rouba, mas Deus não tem culpa disso. Isso não muda o princípio. Então ele vai dizer assim, ó, de toda a sua alma e inteligência, esse é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo semelhante é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos estão sujeitos a toda a lei e os profetas. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Ah, eu me amo, então eu tenho que amar o outro. É isso? Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? É isso? Não é isso. Amar ao próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, amar ao próximo como a ti mesmo me ama. Como você ama a Deus, assim você ama o próximo. Entendeu? Agora a forma como você trata o outro, revela como você ama a Deus. Hã? Pegou ou não?
A forma como você trata o outro revela como você ama a Deus. Eu trato ele assim porque ele pisou na bola comigo. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Então eu amo a Deus, mas para ele eu viro a cara. Deus vai falar: para você ele é nada. Para mim ele é meu filho. E aí, como é que fica? Você está falando dele. Para você pode não ser nada. Para mim é meu filho. E aí? Aí Deus vai falar assim: aí você quer falar para mim que você me ama? Peraí, filho, tá errado. Vamos sentar na mesinha lá com o pai para aprender os princípios de novo? Não, mas ele pisou na bola comigo, ele fez isso comigo, ele fez errado comigo, ele me machucou, ele me feriu, ele me traiu, ele pisou em mim. Eu amo o Senhor. É ele que não quer. Eu já falei para ele da presença, é ele que não quer. Eu sei que ele vai para o inferno, eu estou na igreja. Deus vai falar: vamos voltar lá? Vamos caminhar de novo? Você não está entendendo, não. É justamente porque você está fazendo tudo isso que você tinha que ter mais compreensão do que ele. Que você tinha que amar ele. Entender ele, que ele ainda não tem o entendimento que você tem, e amá-lo como você me ama. Você fala: Jesus do céu, é difícil demais. Quando eu tenho vontade de matar e pegar pelo pescoço? Negue-se a si mesmo, volta aí, volta. Toda vez que você estiver caminhando com Jesus e você pisar na bola, dá uns 2 passos para trás. Talvez você quis avançar demais e acabou tropeçando, para acompanhar o mestre. Não importa que o mestre esteja na frente e você atrás, desde que você esteja indo na mesma direção. Talvez você queira andar do lado para ficar colado com o mestre, mas talvez você tropece. É preferível você andar atrás, mas na mesma direção, do que você estar do lado e tropeçar. Tudo isso é para você não ir para o exílio, e nem eu, misericórdia. Eu não quero ir para o exílio, não. Mas Deus está explicando por que o povo foi para o exílio. Você está entendendo? Sim ou não? Mateus 5:21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matará, mas quem assassinar estará sujeito ao juízo? Vocês lembram disso? Jesus está falando: eu, porém, vos digo, que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raká em hebraico significa idiota, significa vazio. Você é vazio, você é um idiota, você é um tolo. Qualquer que disser raká será levado ao tribunal, e qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Jesus está falando, não sei ou não. O apóstolo vem aqui, e ele, não sou eu, é ele que está falando. Briga com ele, não briga comigo. Eu só tenho 1,64, não aguento não. Eu sou frágil, sou pequenininho. Qualquer coisa eu chamo meus amigos, falo para minha esposa: Marcelo, me ajuda aí. Assim sendo, se trouxeres a tua... Escuta isso, pelo amor de Deus. Escuta. Está escutando? Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele não, é ele contra ti. Mas se ele tem uma coisa contra mim, é problema dele. É problema seu. Mas se for assim, como é que vai fazer? Para onde você for, você tem que promover paz então. Se ele tiver alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta, e primeiro vai se reconciliar com o teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Você acha que a tua oferta é honra? Lembra que eu falei que antes da honra, você precisa aprender o que é a base? Eu estou dando oferta, estou honrando. Aí dá oferta e não prospera, dá dízimo e não prospera. Por quê?
Está falando aqui. Se alguém tem uma coisa contra você, você tem que ir lá. Falar, Jesus, mas aí vai ficar difícil o evangelho para mim. Acho que eu vou procurar uma pregação mais emocional, né? Mais coach, uma pregação mais coach. Você sair feliz do culto. Oh, que culto abençoado. É isso mesmo, você se sente... A palavra te coloca você como a pessoa mais frágil e penalizada da vida, e que você tem que ser recompensado porque você merece tudo de bom e do melhor do mundo. Você merece mesmo. Mas desde que você entenda que é por causa dele, não é por sua causa. Então ele está falando assim, não adianta você trazer oferta no altar, você não vai prosperar, enquanto você não ir lá e reconciliar com o teu irmão. Mas reconciliar com o teu irmão não é chegar e falar assim, ó: ô João, tudo bom? Eu estou me reconciliando com você, viu? Você pisou na bola comigo, você me machucou, você me feriu, e ó, estou te perdoando, tá? Porque você fez isso comigo, mas eu sou cristão, sabe? E eu estou te perdoando. Porque eu sei que você não vai na igreja, mas eu vou. E como você me machucou, e eu sou de Deus, eu estou te perdoando, tá? Aí Deus vai fazer assim, ó. Não é possível. Não, filho. Apaga. Vamos na luzinha de novo. Ô João, quero te pedir perdão, viu? Pisei na bola com você, falhei, eu devia ter me portado melhor. Ah, mas isso está errado, eu não concordo não. Então você não pode ser discípulo de Jesus. Não é você é juiz. Não existe isso de eu não concordo com isso. Não existe. Não existe. Eu vou trazer uma lousa aqui. Não existe. O reino é Deus fala e eu obedeço. Acabou. Mas eu não gosto. Não adianta ficar desse jeito, não. Você está entendendo o que eu estou falando? É você que tem que ir lá e promover a paz. Por quê? Porque você ama aquela pessoa de paixão? Não, porque você ama a Deus. E você quer mostrar para Deus que você ama Ele tanto, que você se reconcilia com aquele que te machucou, para promover a paz por amor a Ele. Porque se você esperar amar os outros, você não vai fazer nada. Perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Amor é uma pessoa. Amor não é um sentimento. Amor, você vem aqui, filho, te amo, dá um beijo, e o cara enfiando a faca nas suas costas. Na costela ainda. Eu estou falando para você, eu juro, eu queria pregar diferente. Teve dias eu chorar e falar, Deus, me dá outra palavra, muda a palavra na minha boca. Não dá. Você vai falar assim. Não, mas aí o pessoal não vai gostar de mim tanto. Eles vão para aqui bater em mim. Fala. Já tentei, até para de pregar, já tentei. Falei, ó, pastora, você vai pregar um tanto, quando der eu volto. Pois eu sonhei com um anjo, vim aqui na igreja, pegava, volta ao seu lugar aqui. Falei, não, cara, faz isso não. Pregava nas igrejas, pregava assim. O que aconteceu? Começaram a cortar eu. Não prego, não chega, ninguém mais chama eu para pregar na igreja. Um rapaz uma vez falou assim, aqui você não pisa mais. Eu falei, isso eu já sei, desde quando eu cheguei aqui. Eu preguei numa igreja que o pastor da igreja falou na frente de todo mundo, isso é o evangelho verdadeiro, mas eu não consigo pregar dessa forma porque eu sei que tem preço para pagar. E a igreja estava cheia de gente. Falei, como é que é? Por isso que eu falei, você quer ser profeta? Você escolhe ser amigo do mundo
ou você é amigo de Deus. Mas então quer dizer que o profeta não tem amigo? Só quem é doido vai querer ser amigo do profeta. Eu vou caminhar com você. Mas eu sou assim. Não, tá bom, eu aceito. Esse cara é mais doido que eu. Porque não tem parada, cada hora está num lugar, fala uma coisa, daqui a pouco muda, está em outro lugar, está falando outra coisa, você fala, está confundindo tudo na minha cabeça. Mas é assim que se move. Se olhar no Ezequiel, vê o céu, vê uma roda girando dentro da outra. Fala, o que é isso aí? Já viu uma roda girando dentro da outra? A roda só gira no sentido, né? Enfim. Deixa eu ver que horas são. Então Deus está dizendo assim: não adianta você trazer oferta no meu altar, você está me honrando. Vai reconciliar com teu irmão, vai promover a paz. Me lembro de ter passado por uma situação complicada. Eu ouvi meu pai espiritual falar assim: se você não promover a paz, você nem pode caminhar comigo. Mas fui correndo promover a paz na hora. Com o nó aqui, Fazer o quê? Mas é bom, porque eu aprendi. Você aprende que você está errado. E quando você acha que está certo, aí você está errado mesmo. Então, não briga comigo não. Mas se quiser brigar, eu vou fazer o quê? Mateus, deixa eu ver se é o Mateus, eu li aqui já 21. Já. Gênesis 45, 4. Quem que promoveu a paz? Vamos aprender com quem que fez isso? E não foi para o exílio? 45, 4. Então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis para me terdes vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus, e Ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. José está falando para os irmãos: sabe por que eu passei pelo que eu passei? E sabe por que Deus permitiu que vocês fizessem isso para mim? Para salvar vocês. José amava tanto essa conexão, porque ele falou isso para a mulher do Potifar: sabe por que eu não vou me deitar com você? Por amor ao meu Deus. Isso mostra que ele sentiu vontade. Senão ele ia falar assim: não, você é mulher do Potifar, falando, sabe que eu não vou deitar? Por amor ao meu Deus. Tipo assim, vontade eu tenho, eu sou homem, você está dando em cima de mim? Mas por amor ao meu Deus, eu vou resistir. Ele fala para os irmãos: sabe aquilo que aconteceu? Deus permitiu para eu salvar vocês. Ele podia muito bem não ter estendido a mão, mas Deus conhecia o coração de José. Por isso que Deus o prosperou, porque sabia que José ia servir a mesa para os seus irmãos. Mas não é justo. Não é justo. Os caras jogaram ele na cisterna, venderam ele como escravo. Depois de anos, vai lá, aparece lá e tem do bom e do melhor. Deus vai falar assim: você quer ser juiz? Olha, percebe que como nossa balança de justiça é uma, de Deus é outra.
Não tenta entender como Deus trabalha. Deus não trabalha na lógica. Deus não levanta pessoas na lógica. Deus não usa pessoas na lógica. Você sabia que quando a palavra está sendo ministrada, até os anjos param para ouvir? E tem pessoas que na igreja ficam transitando. Aqui não, porque poucas pessoas. Se começar a transitar, o sapato já voa na cabeça. Tuc! Mas tem igreja que as pessoas ficam transitando. Fica conversando, vai lá na lanchonete. Isso aqui é a palavra ministrando. As pessoas não entendem o que é a palavra. Depois não sabem por que não prospera. A palavra está sendo ministrada, é Deus falando. Se eu falo no espírito, se eu falo na carne, é Deus falando. Mas na carne não é Deus falando. Deus usa até a falha do profeta para tratar o seu caráter. Se alguém vir aqui, dependendo de quem for, começar a ministrar a palavra, pode estar o presidente da república, tem que sentar para ouvir. Porque é a palavra. Você chega para uma pessoa que não vai para a igreja e fala para ela, chega para um traficante e fala para ela o que é o certo e o que é errado, ela vai falar. Da onde que ela tirou isso? Daqui. Aqui é o que rege a nossa vida. Todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado por causa da palavra. Então José demonstrou isso. Colossenses capítulo 3, 12 e 15. Assim como o povo escolhido de Deus santo e amado, revestivos de coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revestivos de amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membro de um só corpo, e seis agraciados. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Colossenses aqui, que nós precisamos nos perdoar mutuamente. Eu te perdoo e você me perdoa. Mutuamente, e eu vou acrescentar aqui, constantemente. Você precisa usar de misericórdia. Por quê? Porque isso vai te revestir do amor, que é o elo da perfeição. Quanto mais você pratica, mais você se aperfeiçoa e se parece com Ele. A palavra lá em Mateus, quando eu falo que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você precisa lá pedir perdão primeiro, ele ainda fala, se o seu adversário te pedir isso, você ainda deve chegar até ele e se reconciliar, porque senão Deus fica a favor do adversário. Tiago 2,13. Está acabando. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Deus está falando assim, toma cuidado para você julgar, porque você vai ser julgado da mesma maneira. Deus do céu, mas não é possível isso. Mas sabe o que é? É que ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro, ela fez aquilo. Não é justo acontecer isso com ele, com ela. E a pergunta de Deus para nós é: você quer ser juiz? Porque se você quiser ser juiz, você vai acabar no exílio. Porque lá, vai para lá quem busca a idolatria. Todo aquele que quer ser juiz senta no trono de Deus. Quando você começa assim, ele merece isso, ele vai fazer aquilo, é por causa disso, ele merece essa condenação, ele precisa passar por isso, eu conheço ele porque ele fez isso, ele fez aquilo.
Toma cuidado. Porque essa pessoa está sentando no trono já. Ó. Sai de perto. Mais cedo ou mais tarde ela vai gerar uma rebelião. Mais cedo ou mais tarde ela vai gerar uma rebelião. Isso aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Começou um, com o outro 3. Quando foi ver, quase metade da congregação de Israel estava com eles. Sabe como é que começa isso? Começa inflamando o outro. Falando do líder. Falando do pai espiritual. Falando da autoridade. Começa inflamando. E Deus tá olhando e falando assim, eu vou mandar para Babilônia isso aí. Aí Moisés fala, não Deus, espera aí. Aí começa os 3. Aí daqui a pouco vai inflamando. Você está perto, inflama. A laranja podre perto da outra, acontece? A boa faz a ruim e fica boa? Não, a ruim faz a boa e fica ruim. Mas o bem não tem mais poder sobre o mal? Quando o bem sabe quem ele é. Quando o bem sabe quem ele é, ele se afasta do que é mal. Fugir da aparência do mal, porque o mal ele contamina, ele envenena. Então eu adoro um Deus, eu chamo o outro para adorar. Eu tô com o meu amigo aqui, ele está roubando o banco. O policial chega, eu estou do lado dele. O policial vai falar assim, ó, vou prender ele, você não, porque você é gente boa. Vai acontecer isso? Eu vou ser preso junto, mas eu não roubei, por que eu vou ser preso junto? Eu estava junto, fui contaminado. Corá, Datã e Abirão. Começaram a inflamar. Dizer, esse Moisés aí nada com nada. Moisés chegou para eles, chegou uma hora que não deu mais. Moisés chegou para eles e falou assim, olha, vocês querem morrer como? O fogo desce do céu ou a terra abre? Quer dizer, ia morrer de qualquer jeito. Foi Moisés acabar de falar isso, a terra abriu e engoliu eles. Todo aquele que se levanta e não consegue se abdicar-se do seu ego e sentar no trono de juiz, a terra puxa para baixo. Sabe o que a terra puxa para baixo? Não nasce para cima. Por que não floresce? Por que não desencanta? Por que não explode? Por que a terra puxa para baixo? Porque está preso na negatividade. Na negatividade. Tudo que é do céu, tudo que é bom, tudo que é digno, isso, o apóstolo Paulo vai dizer, isso, pensai. As coisas negativas te puxam para baixo. Passa um dia inteiro perto de uma pessoa que só fala negativo, que está triste, está chorando. Você começa a ficar, ou você influencia ela, ou ela te influencia. Não é assim? Penúltimo versículo. Capítulo e versículo. O maior exemplo disso, de quem viveu talvez uma das piores retaliações, foi Jó. Cadê o Jó? Jó sumiu da Bíblia. Misericórdia. Jó, será que o Jó fugiu? É que eu tenho tanta marcação na minha... Ah, o Jó aqui, ó. Jó 42, 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. E lhe concedeu em sobretudo tudo que possuía antes. Olha para mim. Jó perdeu os 10 filhos. A casa dele pegou fogo, perdeu a colheita que ele tinha, a plantação, ficou leproso, coçava o corpo com caco, os cachorros lambiam as feridas dele. Mas esse amigo não era amigo não. Era amigo da onça, né? Mas a palavra diz que ele era reto e justo. Por que Jó foi passar por aquilo? Só eu. Falou também, né? Deus falou assim, Jó, você está andando reto e justo. Só que você não entendeu uma coisa. Vou fazer com você, sabe o quê? Vou dar um reset, vou começar a sua vida lá do zero de novo. Para que você, se você está falando que você é reto e justo, então, vamos começar lá atrás. Você vai perder
eu vou tirar tudo que você tem. Eu vou começar com você de novo, já que você é reto e justo. Porque você é reto e justo, você diz que você é reto e justo comigo. Eu quero dizer você ser reto e justo com eles. Agora, fala ou não fala, Jesus? Os caras vou falar, vai. Quando o faraó foi lá e emitiu o decreto lá para perseguir o Moisés, Moisés apareceu com os bichos, tudo lá. Tinha 3 caras do lado de faraó, com Moisés, ali na frente. E o faraó falou assim: ah, mas isso eu não vi na história. Onde você viu? Não dá tempo de você falar onde que eu vi. Você acredita se você quiser. Moisés estava ali na frente do faraó, e Moisés falou assim: liberta o meu povo, tal, que Deus que mandou. O eu sou mandou. Tinha 3 homens do lado de faraó. Um deles era Jó. Sabia disso? Não sabia, né? E aí, o faraó falou assim: o que vocês acham? Jó fez assim, ó. Falou nada. Ele não falou assim: eu fico do lado de Moisés. Ele não falou nada. Deus falou: não se posicionou, né? Mas se Jó falasse uma coisa, ele ia desonrar. Mas o fato de você não se posicionar, você também desonra. Então, já que você não falou, então, Jó, vamos dar um reset na sua vida e vamos começar de novo. Você vai passar por tudo isso para você entender quem de fato eu sou na tua vida. Eu sou na tua vida tudo aquilo que você precisa. Eu sou tudo aquilo que você necessita, e você não precisa ter para eu ser. Eu sou antes de você ser. Eu sou antes de você ser. Entende isso? Antes de você não ter nada, Deus já era. E às vezes nós buscamos ter para sermos. Não, Deus está falando: seja. Seja. Porque quem te sustenta sou eu. Último. Agora você entende que essa palavra está sendo ministrada porque Deus não quer que nós vamos para o exílio. Fala: o meu lugar não é o exílio, não é o Egito, é o paraíso. Você toma posse disso? Sim ou não? Só que Pedro entendeu uma coisa diferente que outros talvez não entenderam. Em João 6,68, Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna. Ele estava dizendo o seguinte: é como se ele fosse um expatriado. É como se Pedro não pudesse mais voltar à vida de antes. Mas ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que eu assumi andar com o Senhor, eu não quero mais voltar para a vida de antes. Agora você começa a enxergar o exílio de uma outra forma. Sabe quem enxergou isso também, Daniel? Quando você entende o exílio de uma outra forma, você descobre a presença, independente do lugar aonde você está. Essa é a maior riqueza do Evangelho. Você descobrir Deus aonde ninguém acha que Ele está. Enquanto todo mundo está no caos, na sua pior dificuldade, se você tiver a sensibilidade de ouvir, olha o que Jeremias vai dizer lá no começo: sabe por que vocês estão indo para o cativeiro? Porque vocês não me ouviram, mas se me ouvir hoje, a voz do profeta, a voz de Deus, podereis sair do cativeiro babilônico. Jeremias falou para Zedequias: quando Nabucodonosor chegar, se entrega as armas, entrega tudo para que ele não mate você e sua família. Jeremias, você está do lado dos babilônios, está falando para me entregar para eles?
Zedequias, eu estou falando o que o Senhor está mandando eu falar. Eu só sou um mensageiro. Não, mas você está do lado deles. Você é um profeta, você tinha que estar do nosso lado. Zedequias, obedece a minha voz. Não. Quando Nabucodonosor chegou, ele correu. Pegaram ele, furaram seus olhos. Pegaram as suas mulheres, seus filhos. Se ele tivesse obedecido à voz do profeta, ele estaria com a sua família e a sua casa. Exílio é a mensagem de hoje. Deus não quer que você vá, porque o exílio não é o seu lugar. Mas quem vai decidir isso não é Ele. É eu e você. Amém? Glória a Deus. Meus amados, é isso. Espero que você tenha gostado, que essa palavra tenha edificado sua vida. Mais uma vez, obrigado por ficar comigo até aqui. Eu tenho certeza que essa e outras palavras, Deus vai trazer cada vez mais entendimento para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus. Aqui do ladinho, ó, não esquece, tá o QR Code para você fazer a tua contribuição. Na descrição do vídeo, o Pix. Se você não se inscreveu, se inscreve, GDA Guerreiros da Aliança. Eu falo para vocês, não parece que não escuta. Comenta. Escreve lá, aleluia, glória a Deus. É isso aí, vamos lá, bora. Qualquer coisa, pelo amor de Deus. Dá um like, dá 2 likes, 3 likes, fica com o dedinho lá. Me ajuda aí. Eu espero você até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.